é esse outro assunto, né, que eu quero falar hoje ainda. É sobre um método de análise sobre estabilidade de sistema, tá? E é muito simples, pessoal, não é nada tortuoso, então por isso que eu vou me dar a liberdade aqui de começar esse tema agora. E nós vamos partir do seguinte pressuposto, né? Que nós temos um sisteminha bem basicão de tudo que vocês imaginarem, assim, muito básico mesmo, que é um sisteminha com uma função de transferência aqui em cima, um GDS aqui, a saída e uma realimentação. Deixa eu até modificar um pouco essa realimentação. Eu vou colocar assim. A figurinha está meio feinha, mas vocês vão ver que é só para a gente saber onde que a gente está. Então, vou colocar um U aqui, um Y aqui. E para a gente relembrar que quando a gente tem essa célula, vamos dizer assim, essa célula da teoria de controle, o que nós estamos fazendo aqui, e quando a gente quer calcular, né, obter a função de transferência, a gente sempre chega numa expressão dessa forma aqui, ó. G de S sobre 1 mais G de S H de S. Beleza, pessoal? Então, nós chegamos sempre nisso. Sempre nisso. Então, tudo que a gente vai desenvolver, nós vamos nos remeter a essa figura e fazer a análise do que a gente tem que fazer. Agora, o que é estabilidade? Né? Porque sem falar no conceito, fica difícil a gente ter uma noção de por que nós estamos estudando isso. Né? Estabilidade, pessoal, eu vou colocar aqui de maneira grosseira um conceito inicial. Eu colocar uma entrada finita, ou seja, o U é um sinal finito, e ter a certeza que esse sistema vai pegar essa entrada, vai receber essa entrada como excitação e vai gerar uma resposta finita. Então é isso. Um sistema é considerado estável quando para uma entrada finita gera uma saída finita. Beleza? Então é isso aí. Agora, para que a gente soubesse se o sistema é estável ou não, existem métodos. E nós vamos estudar hoje um método, que é o método de Rolf. Rolf. É Rolf-Ruritz, beleza? Mas eu sou íntimo, então eu vou chamar só pelo primeiro nome. Ok. E ele se baseia no quê? Ele se baseia, pessoal, da gente pegar essa expressão aqui, ó, 1 mais G de S, H de S, igual a zero. Olha que coisa interessante. Ele se baseia exatamente nisso, tá? E para ficar mais claro, obviamente, eu vou pegar um exemplo, né? Eu vou pegar um sistema exemplo. Deixa eu só caçar aqui esse sistema exemplo para a gente resolvê-lo. Deixa eu só ver aqui qual que eu vou pegar. Espera aí, deixa eu ver nas minhas anotações aqui, que isso já ajuda. Beleza, deixa eu pegar aqui esse sisteminha aqui pra gente. Vocês vão ver que é muito simples, tá, pessoal? Muito simples, não tem enrolada. Mas ele é muito importante. Então, por isso que eu estou encaixando na aula de hoje, para dar espaço para vocês, de vocês exercitarem. Que para mim é isso que importa. No final, é isso que importa. Deixa eu só ver onde que eu coloquei aqui. Peraí. Isso porque eu me organizei, viu? Vocês pensam que é só vocês que ficam tontos depois da semana de prova? Nossa, mãe do céu.
Eu vou pegar uma figura genérica aqui que eu acho que já resolve. Pronto, essa daqui está ótima. Beleza. Vamos lá. Então, a nossa figurinha é essa figurinha aqui. E é através dela que nós vamos estudar esse critério. Tá? Belezinha. Então, vamos lá, porque a gente vai fazer algumas considerações. Eu vou fazer, de início, a seguinte consideração. Eu vou chamar esse K aqui de KP. Isso tem um motivo. Depois que a gente entender mais de controladores, nós vamos entender que quando a gente coloca uma constante K aqui, ó, na frente do sinal de erro, lembre que o sinal de erro é porque eu tenho uma entrada e eu tenho um sinal que volta aqui, né? Se eu chamar isso aqui de Y de S, eu tenho um sinal aqui que é Y de S, H de S. E esse sinal erro é justamente a diferença entre U de S e YH de S, tá? Então é um sinal erro. Quando eu coloco uma constante, a gente chama isso de ganho proporcional, né? Porque ele simplesmente vai multiplicar o erro por um valor constante, ou seja, ele vai fazer um proporcional do erro, tá? Agora, esse G de S, pessoal, eu vou colocar uma função assim, ó. O nosso G de S vai ser uma função um pouco grandinha, tá? Mas tem um motivo de ser. S3 mais 4S2 mais 5S mais 2. E aqui em cima um 2. Beleza? E o nosso H de S vai ser 1. Ele vai ser um ganho unitário, ok? Esse ganho unitário facilita muito a vida da gente, porque se vocês notarem, ó, se o H de S é 1, eu não preciso dele aqui. Fica só 1 mais G de S igual a 0. Só que a gente tem que prestar atenção no que é o G de S. O G de S é considerado o ganho da malha direta, tá vendo? Ele liga o sinal erro à saída. E aqui no caso, eu tenho dois ganhos. Eu tenho o KP e o G de S. Portanto, eu vou chamar esse G, eu vou chamar de GP. Deixa eu até fazer assim. Deixa eu ver aqui. Vou chamar ele de GP, tá? Que é o ganho da planta. E aqui eu vou chamar GP também. GP. O que seria, então, o meu G de S? O G de S seria o KP, que eu vou chamar isso aqui de ganho do controlador. Luiz, não pode chamar de KP? Pode, mas eu vou chamar de ganho do controlador e vocês vão entender o porquê depois. Vezes o ganho da planta ou do processo, a função de transferência do próprio processo. Ou seja, o G sempre é a malha direta, é aquilo que vai do sinal erro para a saída, ok, pessoal? O G é sempre isso, tá? Beleza. E aí, o que é que eu vou fazer? Então, se vocês repararem, essa equação que a gente tinha aqui, que é 1 mais G de S, ela vai ficar assim, ó. 1 mais KP, que é o ganho do controlador, o GC, vezes S ao cubo, mais 4S, mais 4S2, mais 5S, mais 2 e um 2 aqui em cima. Certo? Vai ficar assim. Isso aqui, fazendo a operação aqui, lógico, né, de MMC e tal, vai ficar assim, né? Aqui embaixo, S ao cubo, mais 4S, 2, mais 5S, mais 2. E aqui vai ficar assim, S ao cubo, mais 4S ao quadrado, mais 5S, mais 2, mais 2KP. Concorda? Então, isso quando eu faço esse produto e somo com esse 1 aqui, ó. Eu vou obter essa expressão. E essa expressão está igualada a 0. Ou seja, quando eu encontro as raízes do numerador,
eu já sei para quais valores de S eu teria esse resultado zero. Por quê? Porque nessa resolução, eu não pego esse denominador e jogo para cá multiplicando, então ele vai zerar. Então, para mim, ele nem importa tanto. Né? Nesse momento do campeonato aqui, ele nem importa. Ele simplesmente vai desaparecer na hora que eu passar para o lado direito multiplicando zero. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse numerador, que é o mais importante para a gente, e eu vou trazê-lo para cá, tá? Eu vou trazer para cá porque ele para a gente é muito importante. Então, vamos lá. Eu vou escrevê-lo aqui em cima. S ao cubo mais 4S ao quadrado. Deixa eu escrever ele um pouquinho mais para baixo aqui, né? Vamos lá. S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 5S mais 2 mais 2kp. Beleza, e eu vou apagar o restante aqui, pessoal, porque para a gente o que importa a partir de agora vai ser esse cara aqui, tá? Então, beleza. O que é que nós vamos fazer com isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar agora o critério de Ruff, tá? O que é que o critério de Ruff fala? Então, qual é a manha do critério? Eu vou pegar aqui o termo de maior grau, que é o S ao cubo, e vou colocar na primeira coluna simplesmente os graus decrescentes de S, até chegar a S elevado a zero. Beleza? E vou utilizar as duas primeiras linhas para colocar de forma alternada os coeficientes desse polinômio, desde o maior grau até o menor grau. Então, observem, ó. Qual o coeficiente do S3? É 1. Do S2 é 4. Do S é 5. E do S elevado a zero é 2 mais 2kp. É o chamado termo independente. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 4, 5 e 2 mais 2kp. Entenderam? Então, para esse preenchimento inicial, eu só uso as duas primeiras linhas. Eu não saio colocando aqui 5 aqui, 2 mais 2kp. Não, só as duas primeiras linhas. Então, ó, termo de maior grau na primeira, o logo inferior na segunda. Depois eu volto para a primeira, segunda, primeira, segunda, e vou trabalhando todos os coeficientes nas duas primeiras linhas. Tá bom? O meu objetivo aqui, qual que é? É entender quais são os elementos da primeira coluna, pessoal. Da segunda nem me interessa. Só que para chegar a esses elementos da primeira coluna, eu tenho que fazer contas com o da segunda. E é justamente isso que eu quero passar para vocês, tá? Beleza. Nós vamos calcular primeiro um elemento aqui que eu vou chamar x1. Não é espaço de estados, ok? É simplesmente uma incógnita, x1. Como que eu calculo x1? Então, observem, ó. x1 é igual a 4 vezes 5 menos 1 vezes 2 mais 2kp com tudo isso dividido por 4. Então, ó, qual a lógica? 4 vezes 5 menos 1 vezes 2 mais 2kp dividido por 4. O 4 aí é considerado o pivô da conta. Ah, e como é que eu sei? E se eu tivesse que memorizar? Como que eu faria? Tá, beleza. Como eu quero calcular o elemento da terceira linha, primeira coluna, o meu pivô sempre vai estar na segunda linha, primeira coluna. Então, é sempre o elemento da primeira coluna na linha de cima, ok? Então, aqui no caso é 4. Depois nós vamos fazer um outro exemplo que a gente vê que temos que entender isso mesmo, tá? E como que faz essa conta aqui entre esses 4 elementos? É como se fosse menos o determinante. Por que menos o determinante?
Porque se isso aqui fosse uma matriz 2 por 2, o determinante seria o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Aqui é justamente o inverso. É o produto da diagonal secundária menos o produto da diagonal principal. Então, muito cuidado para não confundir, tá? Beleza. Vamos dizer que vocês tenham entendido. Então, o x1 fica como? Ó, 20 menos 2 dá 18. Menos 2kp sobre 4. Isso aqui é a mesma coisa que 9 menos kp sobre 2. Então, esse valor, pessoal, está aqui ó, no x1. E de repente eu tenho aqui um x2. Bom, esse x2 seria calculado como? Aqui eu tenho que completar ó, com zeros, porque não tem elemento. Aí eu teria que fazer assim, ó. O que seria o x2? Ó? 4 vezes 0 menos 1 vezes 0 dividido por 4. Observaram? Ó, sempre eu vou usar a primeira coluna. Tá vendo? Ó? Sempre a primeira coluna. E depois a coluna que está, ó, se isso aqui está na segunda, eu vou usar os elementos da terceira. Como esse daqui está na primeira, e eu usei os elementos da segunda. Tá? Então, eu faço, vamos lá, 4 vezes 0 menos 1 vezes 0 dividido por 4. Só que isso vai dar quanto? 0. Então, o x2 é 0. Eu não vou... Aliás, deixa eu fazer assim. O x2 é 0. Então, eu não preciso calcular o x2. Tá? Mas eu quero colocar 0. Beleza, não tem problema. Coloca 0. Ok. Agora eu tenho que calcular o x3 aqui, né? Já que o x2 é 0. Então, deixa eu até colocar aqui, que é o x2. Beleza. Como é que eu calculo o x3? Então, vamos lá. Vamos para a lógica. Ó, x1 vezes 2 mais 2kp menos 4 vezes 0 dividido por quem? x1. Então, ó, elemento da quarta linha. Eu vou usar a segunda e a terceira. Sempre os elementos da primeira coluna e da coluna logo depois da coluna. Se esse daqui está na primeira coluna, eu vou usar primeira e segunda coluna. E o meu pivô, sempre o elemento da primeira coluna da linha acima daquele que eu estou calculando. Então, como que vai ficar o x3? x3 igual a x1 vezes 2 mais 2kp menos 4 vezes 0, tudo isso dividido por x1. Ora, se vocês repararem, 4 vezes 0 é 0. Aí eu vou ficar com x1 vezes 2 mais 2kp dividido por x1. Poxa, então x3 é 2 mais 2kp. E olha que tem uma coisa aqui que é muito bom reparar. Bom, a gente tem x1 e x3, certo? É uma coisa que é muito interessante reparar. Observem aqui, ó. Qual o termo independente? 2 mais 2kp. Qual o último elemento? 2 mais 2kp. Isso é bom a gente reparar. Se você utilizar aqui esse ábaco, né? E não chegar nessa conclusão de que o último elemento calculado foi exatamente igual ao termo independente, saiba, você calculou errado alguma coisa. Ok? Beleza. E daí, né? E daí? Como é que eu faço a análise? Então, agora vem o cérebro, pessoal. Como que eu faço a análise? A análise é o seguinte. Eu olho só os elementos da primeira coluna. Não me interessam os outros elementos. Só da primeira coluna. Aí eu olho os sinais desses elementos da primeira coluna. Poxa, o primeiro elemento é positivo. Ok. O segundo é positivo. O que é que isso me indica? Como não houve mudança de sinal,
eu não tenho polos no semiplano direito. Então, vamos traduzir isso. Plano de Argand-Gauss, imaginário e real. O que é que são os polos? São as raízes do denominador da função de transferência. Então, por exemplo, a minha função de transferência é S mais 1 sobre S mais 2, S mais 3. Beleza, isso aqui é a minha função de transferência. Y sobre U. Ok. Quem são os polos? Menos 2 e menos 3. Onde é que eles estão? Menos 2, menos 3. Esse semiplano é o esquerdo. Esse daqui é o direito. Se os polos estiverem todos no semiplano esquerdo, estável. Se algum tiver aqui do lado de cá, por exemplo, se eu tivesse aqui S menos 1, eu teria um polo em 1. Tá aqui. Esse sistema é instável. E aí vamos lá, pessoal. Vamos lá. Quando não há mudança de sinal, veja que não é, tem um número aqui que é negativo. Não, não é isso que eu estou procurando. Eu estou procurando mudanças de sinal. Eu tenho um positivo, outro positivo. Houve mudança de sinal? Não. Aí eu vou para o terceiro. O terceiro tem que ser positivo. Por quê? Para cada mudança de sinal, me indica um polo no semiplano direito. Portanto, quanto mais polos no semiplano direito, mais instável é o sistema e mais ação de controle eu vou ter que elaborar. Portanto, o meu sistema vai ser complexo. Ok? Então, o que é que a gente tem que gravar aqui do método de Ruff? Analisar a primeira coluna e chegar à conclusão se houve mudança de sinal ou não. Se não houver mudança de sinal, beleza, sistema é estável. Ah, Luiz, mas todos os números são negativos. Não tem problema. Não houve mudança de sinal, sistema é estável. Ah, era tudo positivo, quando chegou no último deu negativo. Ele é instável? É. Ele é instável. Tranquilo, pessoal, esse conceito? Não interessa. Exatamente. E sempre na primeira coluna, tá, Gilberto? Sempre na primeira coluna. Ok? Não me interessa. Aí é pior. É pior. Imagina o seguinte: se esse cara for menos e esse cara for mais. Quantas mudanças de sinal ocorreram? Uma, duas. Dois polos no semiplano direito. É para cada mudança de sinal. Sacou? Por exemplo, vamos dizer que aqui já houve uma. Ó, menos. Aí ficou tudo menos. Quantas mudanças de sinal ocorreram? Uma. Significa dizer que eu tenho um polo no semiplano direito. É o caso desse cara aqui, ó. Agora, se isso aqui mudou para mais, depois mudou para menos, aqui tem um polo, dois polos, três polos no semiplano direito. Ou seja, o engenheiro que pegar isso aqui está ferrado. Beleza? Então, a lógica é essa. Tá? O que a gente quer chegar à conclusão é, beleza, cara, então como é que eu posso proteger esse sistema da instabilidade? Então, é isso que nós estamos buscando, tá bom? Pessoal, como eu vou apagar várias coisas aqui, se vocês quiserem fazer um print screen, seria interessante, tá? Eu vou apagar essa parte aqui de baixo e esse plano de Argand-Gauss aqui. Belezinha? Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui também, porque a gente não terminou a análise, né? Eu só fui mostrar para vocês a lógica, né? O que é que nós queremos observar, tá? Então, observem comigo. Tá. Entre o 1 e o 4 não houve.
Agora, cara, e o x1? Bom, quem é o x1? Então, vamos lá. x1 tem que ser maior do que zero, para não haver mudança de sinal. Agora, quem é x1? 9 menos kp sobre 2. Então, isso tem que ser maior do que zero. Aí, na equação pura, ó, já não é mais controle. 9 menos kp maior do que zero, menos kp maior do que menos 9, multiplica tudo por menos 1, kp menor do que 9. Opa, isso aqui me dá um alerta. Aquele ganho que eu coloquei logo depois do sinal do erro não pode chegar em 9. Ele tem que ser menor do que 9. Agora, quanto menor do que 9? Bom, falta o x3, né? x3 tem que ser maior do que zero, porque ele não pode mudar o sinal. Se os dois primeiros foram positivos, né? Agora, quem é x3? 2 mais 2kp. Isso tem que ser maior do que zero. Então, vai ficar 2kp maior do que menos 2 e kp maior do que menos 1. Então, é o seguinte, esse sistema é estável se eu adotar o ganho do controlador, um número entre menos 1 e 9. É isso, pessoal. O que nós temos que entender do RUF é isso. Como montar esse ábaco, né? E qual análise, né? Como que a gente faz a análise depois do ábaco estar montado? Tudo bem para vocês? Tranquilo? Eu vou fazer só mais um exercício aqui e depois eu libero vocês, porque eu acho que com esses dois exercícios vocês vão ter muito o que pensar, tá bom? Se quiserem fazer um print screen aí, eu vou trazer de novo a figura e nós vamos modificar a malha, tá? A gente vai colocar uma malha um pouco mais complexa para vocês entenderem que o método se aplica a qualquer sistema, desde que a gente consiga identificar a malha direta, ou seja, o G de S e o H de S. Se a gente conseguir identificar as duas coisas, a gente faz qualquer análise, né? Ou melhor, aplica o método para qualquer sistema, tá? Belezinha, eu vou dar uma apagada geral aqui. Ok, vou trazer de novo. Oi, pois não. Tá. Isso. Pode ser. É um erro de posição. No andar lá, né, que você escolheu. Sim, pode ser. Esse é um erro de posição. Normalmente, um erro de posição você conserta já com esse ganho proporcional. Né? Esse bloquinho com esse CAI, com um valor constante. Tá? Outros erros você vai precisar de controladores mais robustos. Tá bom? Tudo bem? Ó, esse K aqui, pessoal, eu não vou chamar de K mais, tá? Eu vou chamar aqui de ganho do controlador. Aí a gente tem aqui o ganho do processo, que é o GP, e temos o H. O H eu vou fazer um de novo, tá? Porém, e o nosso GP vai ser o mesmo, ou seja, o processo que nós desejamos controlar é o mesmo. Ele é aquele S ao cubo, mais 4S ao quadrado, mais 5S, mais 2, com um 2 aqui em cima. Agora, o nosso GC, ou seja, o ganho do controlador, a gente fez o seguinte. Ao invés de colocar somente o proporcional, que é aquele K, simplesmente o K, nós vamos modificá-lo um pouco. Nós vamos trabalhar com um proporcional integrativo. Aí, como é que é o proporcional integrativo? É assim, ó. Kp mais Ki sobre S. Lembrem que 1 sobre S é integrador. Lembra lá do fluxo de sinais que a gente estava fazendo que tinha o S elevado a menos 1?
S elevado a menos 1 é 1 sobre S. Todas as vezes que a gente pega uma função e multiplica por 1 sobre S, nós estamos integrando, certo? E uma coisa bem interessante é a gente entender, pessoal, isso aqui não estava no esquema para hoje, mas como eu gosto de vocês, né? Vocês sabem, né? Para quem a gente gosta, a gente faz tudo, né? Então, o que é que ocorre? Deixa eu até fazer assim, modificar isso aqui. Qual é o comportamento? Ó, esse sinal aqui é o E de S. É esse sinal bem aqui, ó, depois do comparador aqui. Para esse caso, a gente está fazendo isso aqui, ó, KP, KI sobre S. Depois nós estamos somando e vindo para o GP de S. Beleza? É isso que nós estamos fazendo. Ó. Então, o bloco inteiro, ele estaria assim, ó. Ele seria isso, tá vendo? Onde que está o controlador? É isso aqui o controlador. Ele é um proporcional integrativo. Nós temos o proporcional, proporcional integrativo, proporcional derivativo e o proporcional integrativo derivativo, PID, que é o mais complexo e mais completo de todos. Aqui a gente acrescentaria um SKD. Ó, lembrando, S, derivada, então derivativo. Certo? Então teria um outro bloquinho aqui, SKD. Opa. Nossa, SKD. Beleza? Mas só para ilustrar. A gente não entrou nisso ainda. Então, mas é mais para ilustrar. Ok? Beleza. Tendo colocado esse terror aqui, vamos avançar, porque a hora já está avançada. Então vamos lá. Beleza. Eu modifiquei então o meu ganho do controlador para ser KP mais KI sobre S. Ora, o que é o coração do negócio? Eu tenho que fazer 1 mais GC de S vezes GP de S. Por quê? Porque a gente sabe que esse produto é o G. 1 mais G. Beleza? Ah, se tivesse o H, colocaria aqui multiplicado. Ó, H de S. Para ficar aqui H de S, beleza? Mas o H é 1, então não vou precisar fazer. Por isso a vantagem de ter uma realimentação unitária. E isso aqui eu vou igualar a zero. É isso. É isso que nós vamos fazer. Tá, agora o que é isso aqui? Então vamos lá. Vai ficar assim, ó, 1 mais. Aí eu vou ter que pegar isso e multiplicar por isso. Beleza? Então como que vai ficar? Né? Então vai ficar assim, ó. 2 que multiplica KP mais KI sobre S sobre S ao cubo mais 4S ao quadrado mais 5S mais 2. Beleza? Então a gente tem isso aqui. Agora, como é que a gente pode melhorar isso aqui? Ah, isso aqui é igual a zero, né? Como é que a gente pode melhorar? Então vamos lá. Aqui eu já vou passar para cá, pessoal. Ou não? Não, não vou. Vou deixar assim. Ó, melhorando isso aqui vai ficar assim, ó. 2KP. Ou melhor, deixa eu fazer de uma forma diferente. Vai. 2KPS mais 2KI sobre S ao cubo mais 4, ou melhor, desculpa, S à quarta mais 4S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 2S. Vocês entendem isso que eu fiz? Eu fiz a operação aqui, ó, 2 que multiplica KP vezes S mais KI, tudo sobre S. Esse S multiplicou o denominador.
Então, virou isso aqui, ó. E em cima eu fiquei com 2 vezes KPS mais 2KI. Tudo bem? Tranquilo? E aí, né? E aí é o seguinte. Vejam, quando eu fizer a operação aqui, isso aqui vai ficar assim. S à quarta mais 4S ao cubo mais 5S ao quadrado. Aí aqui eu tenho 2KPS e aqui eu tenho 2S. Então eu vou fazer assim, mais 2 que multiplica KP mais 1, S, mais 2KI, igual a zero. Tranquilo? Então a gente tem isso. Ok. Então, como que a gente monta o RUF agora? Então agora temos S à quarta. Então vamos lá. S à quarta, S ao cubo, S ao quadrado, S a 1 e S a 0. Como é que a gente preenche? 1, 4, 5. Aqui eu vou colocar 2KP mais 2, tá? 2KP mais 2, ficou horrível. Peraí. Deixa eu fazer assim. 2KP mais 2, e vou colocar o 5 aqui, para ficar simétrico. E aqui 2KI. Ah, Luiz, e não tem o de baixo. Bota um 0 que resolve. Beleza. E agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai calcular os da linha de baixo aqui, ó. x1, x2, e é certeza que esse daqui vai ser 0, porque aqui é 0, 0. É certeza. Tá? Aí, na linha de baixo, aqui, eu vou calcular o x3, x4, esse daqui vai ser 0. Depois eu vou calcular o x5, e é certeza que esses dois aqui vão ser 0. Tá? Só não tenho certeza do x4. Mas é bem... Ah, o x4 vai ser 0 também. Então, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. Ah, por que é que eu sei que vai ser 0? Por causa dessa coluna aqui, ó, toda de zeros. Então, eu vou ter isso aqui, ó, x1, x2, x3 e x4. E quem será o x4? O x4 será 2KI. Esse cara tem que ser o x4. Se não for, é porque eu calculei errado. Beleza? Então, eu já vou arriscar aqui, ó. Vou botar aqui 2KI. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês estão aí, né? Ainda, né? Beleza. Ó, se vocês puderem dar um print screen, dá um print screen aí que eu vou apagar aqui o lado esquerdo, tá bom? Então dá um print screen aí para a gente otimizar o uso aqui da lousinha. Legal? Beleza, então vamos lá. Deixa eu... Ah, pô, isso é bom, cara, isso é bom. Eu vou beber daqui a pouco, né? Você já sabe. Mas por enquanto eu tô sóbrio. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, trazer esse negocinho para cá, para a gente calcular. Agora a gente tem que calcular as coisas que a gente abriu. Tem que calcular x1, tem que calcular x2, tem que calcular x3, tem que calcular x4. Agora a gente tem 4 coisas para calcular. Então veja, essa complicação a mais foi só porque eu coloquei no controlador uma ação integrativa. Se eu colocar mais uma derivativa, cara, a coisa vai ficando muito maior. E também a planta era simples, ela é 2 sobre S3 mais 4S2 mais 5S mais 2. De repente, se é um braço robótico, isso aí vai para um polinômio de grau 12, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular o x1, para a gente pegar aqui no breu de verdade. Então, ó, x1, como que eu calculo x1? Então, ó, 4 vezes 5 menos 1 vezes 2KP mais 2 dividido por 4. Beleza? Então, foi bem devagar, bem lento.
4 vezes 5 menos 1 vezes 2kp mais 2, tudo dividido pelo 4. Então, vamos lá, vamos calcular isso aí. 4 vezes 5, 20. Menos 1 vezes 2kp mais 2. Então, vai ficar menos 2kp menos 2. Tudo isso dividido por 4. Isso aqui vai dar 18 menos 2kp dividido por 4. E que vai dar 9 menos kp dividido por 2. Pô, coincidência, né? A gente encontrou isso na outra. Beleza. x2. Como é que eu calculo o x2? Observem. Sempre usa a primeira coluna e a coluna posterior. Então, ó, 4 vezes 2ki menos 1 vezes 0 dividido por quanto? 4. Tá vendo? Ó? Ou seja, o pivô da divisão para todos os elementos da terceira linha é o elemento da primeira coluna da linha 2, que é o 4. Tá? Então, eu vou repetir bem devagar. Ó, eu quero calcular x2, que está na segunda coluna e na terceira linha. Quais os elementos que eu vou usar? Das duas linhas anteriores. Como? 4 vezes 2ki, tá vendo? Eu não uso da mesma coluna do x2, tá vendo? 4 vezes 2ki menos 1 vezes 0, tudo dividido por 4. Então, pessoal, mais mapeado do que isso, impossível, né? Beleza, então vamos no x2 aqui, ó. 4 vezes 2ki, 8ki. Ah, 8ki. 1 vezes 0, 0. Tudo dividido por 4. Então, o x2 é 2ki. Beleza? Então, o x2 é 2ki. Pô, Luiz, você disse que o x4 é 2ki. Tá, aí o que é que tem? Será que o x2 também não pode ser? Aí, x3. x3. x3, como é que eu vou calcular? Então, ó, x3. Primeira coluna. Não tem coluna 0, então tem que usar os elementos da primeira coluna. x1 vezes 2kp mais 2 menos 4 vezes x2 sobre x1. Então, ó, vamos lá. x3. x1 vezes 2kp mais 2 menos 4 vezes x2, tudo sobre x1. Aí agora vamos substituir as coisas, né? Então, x1, 9. Tá, deixa eu escrever um pouquinho mais para baixo, para organizar. Que é o x3. 9 menos kp, tudo sobre 2, vezes 2kp mais 2, menos 4 vezes x2. Como x2 é 2ki, então menos 8ki, tudo sobre 9 menos kp sobre 2. Beleza. Ó, 2 mais kp mais 2 é a mesma coisa que 2 que multiplica kp mais 1. Aí o 2 que fica multiplicando cai com esse 2 aqui. Então, ó, já vou fazer isso aqui, ó. 2, 2, 2. Aqui fica 1. Cuidado para não errar isso. Aí 9 vezes kp, então 9kp mais 9 menos kp ao quadrado mais, menos kp menos 8ki, tudo sobre 9 menos kp. Aí o x3 é igual a... Então, ó, vou botar aqui menos kp ao quadrado. É menos kp ao quadrado, pessoal? Ou é kp ao quadrado? Deixa eu ver aqui. Não, é para ser kp ao quadrado. Por que é que dá dando menos? Espera aí, deixa eu só dar uma olhada aqui nas minhas contas. Então, espera aí. Ah, tudo bem. Não, tudo bem. Aqui depois eu inverto um negócio aqui. kp ao quadrado, né? Aí kp, 9kp menos kp. Então, mais 8kp. Aí 9 mais 9 menos 8ki.
Então, mais 9 menos 8KI. Tudo isso sobre 9 menos KP. Beleza. Beleza. Aí o que é que eu vou fazer? Eu não gosto o termo de maior grau sendo negativo, certo? Então eu vou multiplicar tudo por menos 1 em cima e tudo por menos 1 embaixo, né? Melhor, menos 1 pelo de cima e menos 1 pelo de baixo, porque senão eu erro. Então o que era menos passa a ser mais e o que era mais passa a ser menos, né? Eu acho que não é tão difícil. Então, aqui não vai ter espaço, óbvio, né? Eu vou detonar aqui em cima, tá, pessoal? Isso aqui vocês já tinham do quadro anterior. Então, vai ficar assim, né? x3 igual a kp ao quadrado menos 8kp menos 9 mais 8KI. Então, vou botar 8KI menos 9, tudo sobre KP menos 9. Beleza? Então, temos o x3. Só falta o x4. Ah, Luiz, será que esse termo aqui vizinho ao x3 é zero mesmo? Então, só para a gente tirar a dúvida. x1 vezes 0 menos 4 vezes 0. Bom, 0 menos 0 dá 0, então vai dar 0 mesmo. E o x4? Bom, x4 é igual a x3 vezes x2, x1 menos 0, tudo dividido por x3. Ora, se a gente fizer essa conta mais lentamente, então vamos lá. Vou colocar essa conta bem aqui, pessoal. Meio desorganizado, mas é porque ela é bem simples. x4 é igual a x3 vezes x2 menos x1 vezes 0, tudo dividido por x3. Ora, x1 vezes 0 é 0, então isso aqui sai. x3 caindo com x3, eu vou encontrar que x4 é igual a x2. E quem é x2? 2K1. 2KI, né? É até bom eu colocar aqui 2KI e o x4 também 2KI, conforme eu tinha falado. Beleza? Então temos x1, x2, x3 e x4. Agora, nossa análise vai recair sobre quem? Então, ó, a primeira coluna, só a primeira coluna, o resto não importa, beleza? Eles foram usados só para que a gente chegasse aos elementos da primeira coluna, só isso, ok? Então, o que é que a gente tem que ver aqui? Poxa, a coluna começou com positivo, não houve mudança de sinal para a segunda linha, portanto, a minha condição chave aqui, qual que é? É que x1, x3 e x4 sejam todos maior que zero. Se alguém for menor do que zero, já ferrou. Eu já não consigo fazer. Beleza? Então, eu vou dar uma apagada em várias coisas aqui, pessoal. É importante que vocês deem um print screen aí na tela, porque eu vou ter que apagar umas coisas, tá? Então, beleza. De quem que eu vou precisar? Eu vou precisar de x1, x3 e x4. x2 já não me interessa. Então, ó, a partir do x2 aqui eu vou passar a borracha. Ó. Vou resolver primeiro o x1. Então, x1 tem que ser maior do que zero. Então, x1 maior do que zero. Isso aqui vai resultar que 9 menos Kp é maior do que zero. Ah, Luiz, e o 2? Cara, o 2 é positivo. Desde que o numerador seja positivo, essa divisão vai dar positivo, ou seja, maior do que zero. A gente já fez essa conta e encontramos que o Kp tem que ser menor do que 9, certo? Fizemos para o exercício anterior. Então, o Kp tem que ser menor do que 9. Se nós formos para o x4, então, ó, x4 tem que ser maior do que zero. Então, o que é que vai ocorrer?
2KI tem que ser maior do que zero. Portanto, KI tem que ser positivo. Beleza, pessoal? Agora, Luiz, e o x3? Olha o tamanho de x3. Então, normalmente, o que é que a gente faz? Nós sabemos que o x3 também tem que ser positivo. Ok? Só que o x3 está amarrado em KP e KI. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui e vou assumir o KP igual a 3. Ah, Luiz, eu posso usar 3? Pode. 3 é menor do que 9? Pode. Né? Vou usar o KP igual a 3, ok? Então, eu fiz um cálculo para KI usando o KP igual a 3. Então, vai ficar como, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. 9, porque é KP ao quadrado, menos 8 vezes 3, mais 8 vezes KI, menos 9, e isso aqui tem que ser maior do que zero. E o denominador, Luiz, KP menos 9. Cara, eu não preciso do denominador. Aliás, não, eu preciso sim. Porque isso aqui, o denominador dá menos 6, certo? Então, 3 menos 9. Isso aqui dá menos 6. E aí, pessoal, muito cuidado com inequação quociente. Vejam. Dividido por... Não, mas nós estamos no x3. Tá. Ah, era? Não, tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. A gente pode botar o 2 em evidência, é isso? Multiplicando, né? Tudo bem, tudo bem. É que ele é um fator positivo, certo? Vejam, eu tenho que ter o numerador negativo para que essa divisão seja positiva. Vocês concordam? Tudo bem? Vocês entendem o que eu estou falando? Porque, ó, se o meu denominador é negativo, para que isso dê positivo, ou seja, maior do que zero, esse cara de cima tem que ser negativo também. Porque menos dividido por menos dá mais. Então, qual a minha condição aqui? Que, ó, 9 menos 9 já vão cair fora. Ah, Luiz, e o 2? O 2 passa dividindo, não tem problema, porque o 2 é positivo, ele não modifica o sinal de nada. Aqui eu vou ficar com isso aqui, ó, 8KI menos 24 menor do que zero. Certo? E aí vai ficar assim, né? 8KI menor do que 24 e KI menor do que 3, certo? Tudo bem? Tranquilo? Então, o que é que ocorre, né? O que é que ocorre? O KI, né? Então, vamos colocar aqui como se fosse uma conclusão, né? Para um KP de 3, o que é que acontece com o KI? Ele tem que estar entre 0 e 3. Né? Por exemplo, 2. Poderia ser 1. Ah, eu quero usar sempre ganhos inteiros. Tá? Então, você vai ter que usar o KI igual a 2. E você tem que combinar essas coisas. Ah, o KP pode ser menor do que 9. Cara, eu posso usar 8? Pode, cara. Você pode usar, inclusive, 8.9 na teoria. Só que a gente sempre dá uma folga, porque quando a gente lida com sistemas físicos, por exemplo, a temperatura pode influir, a vibração pode influir, uma série de coisas podem influir. Então, geralmente, a gente dá uma bandinha ali de guarda, de segurança. Então, eu dei uma bem grande, né? Mas, por exemplo, eu posso usar 4,5, que é metade. Aliás, você pode usar até negativo. Você pode usar o KP negativo. É que um ganho negativo inverte a fase do sinal. Então, por exemplo, quando eu pego um sinal, por exemplo, um seno, e multiplico ele por menos 1, não é que ele vira um cosseno, mas ele vira um seno invertido. E às vezes isso não é interessante. Então, normalmente a gente trabalha com ganhos positivos. Então, posso colocar então um ganho de 1? Pode, mas eu coloquei 3. Tá? Então, para o KP amarrado no valor 3, o KI tem que estar entre 0 e 3.
Ele não pode ser 0, ele não pode ser 3, tem que ser um número entre 0 e 3. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Beleza? Faça um print screen da tela, porque eu vou colocar uma coisa aqui para aguçar a curiosidade de vocês, tá? Espero que vocês tenham feito o print screen, porque eu quero colocar uma situação aqui, mas eu não vou explicar hoje, beleza? Seria interessante a gente discutir isso com vocês já sabendo fazer. Imagina que eu montei aqui o RUF aqui, né? E, cara, eu vou colocar valores genéricos, tá, pessoal? 1, 2, S mais 3, menos 1, 2, sei lá. E cheguei aqui e encontrei isso aqui igual a zero. Aliás, para ser zero, então tem que ser diferente, né? Então, peraí. Vou colocar uns valores aqui para dar zero mesmo. Então, 1, 2, 4. E aqui eu vou colocar um S mais 2 aqui. K mais 2, que é o ganho lá. KP mais 2. Pronto. O que é que acontece, pessoal? Se eu for calcular esse elemento aqui, ele vai dar zero, né? Porque, ó, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Dividido por 2, 0. Beleza. Aí aqui vai dar sei lá, um x2 e um x3 aqui, tá? Mas como é que eu vou fazer a análise? Nota, esse número é positivo. Esse número é positivo. E o zero? O zero nem é positivo, nem é negativo. Certo? Quando a gente chega nessa situação aqui, pessoal, a gente substitui o zero por um epsilon. Ok? Qual a definição desse epsilon? Ele é um número muito próximo de zero. Muito próximo de zero. Pelo lado positivo. Ou seja, ele é um número muito pequeno, porém positivo. Sacaram? Então essa é uma consideração que eu faço se vocês se depararem com o zero na primeira coluna. Se deparar com zero em qualquer outra coluna, tá? A gente se deparou com vários. Mas com zero na primeira é um problema. Por quê? Porque a gente tem que fazer análise de sinal. E o zero nem é positivo nem é negativo. Então, o que fazer? Substitua por esse número epsilon, que é um número muito próximo de zero, e positivo. Não esqueçam desse detalhe. Ele é muito próximo de zero e positivo. Beleza? E aí eu vou deixar aqui para vocês pensarem como fazer. Então, como resolver se eu me deparar numa situação dessa? E aí vocês correm para o exercício e depois correm para o abraço, porque certamente vocês vão conseguir resolver, mas tem que atentar para isso, né? Porque a primeira ideia deu zero. Só que a partir daí, o que é que eu faço? Ah, e aliás, né? Temos outro problema. Como é que a gente calcula x2? Então, deixa eu apagar aqui. Tá? Faz de conta que a gente tem aqui um x0. Como é que a gente calcula x2? x2 é igual a 0 vezes 4 menos 2 vezes x0 dividido por 0. Ó, temos um problema sério. Então, o que é que a gente faz ao invés disso? Não coloca 0, coloca epsilon. Ok, pessoal? Então, é esse ponto que eu quero que nos exercícios vocês se deparando com essa situação, encarem, não congelem, encarem e saibam quem é o epsilon, um número muito pequeno, porém positivo. Ah, Luiz, e isso vai me ajudar em quê? É simples. Puta, eu estou comendo o tempo de vocês aqui, mas é por uma boa intenção. Se o epsilon é muito próximo de zero, quanto é que dá epsilon vezes 4? Isso aqui dá zero, certo? Aí você fica com menos 2 vezes x0, que você já,
que você já calculou o x0 aqui, né? Dividido por epsilon. O x0, vai que ele depende de epsilon também, né? Ou é um número, sei lá... Ou seja, você vai ter aqui, pessoal, uma consideração a fazer. Por exemplo, se x0 é positivo, positivo vezes o menos 2 dá negativo. O epsilon é positivo, então isso aqui é negativo. Ou seja, se o x0 for maior do que zero, o sistema já é instável. Por quê? Porque o x2 deu negativo. Ó, veio positivo, 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 porque é o epsilon. Aí isso aqui deu negativo. Aí já ferrou. Então, bom, enfim, eu vou deixar isso aí para vocês explorarem e irem até onde vocês acham que devem, mas é uma análise bem interessante, tá?